Olá, seja bem-vindo ao nosso curso Liderança de Resultado, ou podemos falar Neuroliderança. E hoje nós vamos ver sobre o poder do hábito. E vamos começar falando o que é um hábito. Também nós vamos falar sobre como se instalar um hábito. Nós vamos falar como se forma um hábito. E, como já falei antes, como nós instalamos um hábito em nós ou no nosso colaborador. Eu quero partir desse primeiro tema, que é o que é um hábito. Um hábito é um programa que roda na nossa mente automaticamente. Um hábito nós podemos dizer que ele é um vício. A nossa mente, ela procura economizar energia. Por isso, tudo que a nossa mente identifica que nós estamos realizando diariamente ou de tempo em tempo, ela instala um hábito para que quando chegar perto daquela hora ou acontecer algum fato que nós chamamos de âncora, puxe esse programa e rode automaticamente sem que haja desgaste de energia mental. Exemplo, a pessoa que ela tem o costume, tem um hábito de dirigir carro. O carro dela está na garagem, tá? Ela está ainda dentro de casa e ela vai para o trabalho. Ela não está pensando em como que ela vai dirigir o carro, porque ela já tem um programa dentro dela que dela repetir inúmeras vezes. Agora, esse programa ele é chamado e ela tem um hábito, bons ou ruim, mas ela tem hábitos dela dirigir o carro de uma maneira, de uma forma. Quando essa pessoa ela se aproxima do carro, o cenário todo, carro, aproximação, e ela precisa sair, chama um programa do motorista. Automaticamente ela senta no carro e ela não precisa pensar em fazer as marchas, em fazer isso, em fazer aquele outro. Automaticamente, o hábito ele cativa aquela mente e faz com que essa pessoa ela dirija da forma que ela dirige sempre, se for certo ou for errado. Então aí está o hábito. O hábito, então, ele é um programa, ele é um vício que a nossa mente instala ele para que não precise estar gastando energia para repensar. Como é que eu faço a marcha? Como é que eu faço isso? Será que a roda está virada para lá ou para cá? Todos esses cálculos a mente faz enquanto ela não sabe como que se dirige um carro. Depois disso, ela cria a rotina. E isso é um programa que fica instalado. Então, creio que você pode compreender o que é um hábito. E nós temos inúmeros hábitos na nossa vida, bons e ruins, ok? Agora eu vou para o segundo tópico, que é como se forma um hábito. Como se forma um hábito? Um hábito, todo hábito, ele é formado por repetição. Por repetição. Então, se eu repito a mesma coisa, segundo a neurociência e os pesquisadores, um hábito ele se forma em torno de 30 a 60 dias de pessoa para pessoa. E eu preciso fazer o que, ou melhor, como é que ele se instala? Ele se instala pela repetição. Eu repito aquilo que eu quero, eu repito,
várias vezes, até que eu vou para o piloto automático, porque a mente, ela conseguiu instalar aquele hábito. Exemplo, hábitos que são instalados muito rápido. Quando você cria um processo e um procedimento dentro de uma empresa. E você ou o seu colaborador, ele vai trabalhar ali. E ele vai fazer a mesma rotina sempre. A mesma sempre. A mesma sempre. No primeiro dia, esse colaborador, ou você mesmo, você vai produzir, vamos supor, 100 peças. Ou você vai fazer, se você fazer da mesma forma, você vai fazer 4 vendas. Porque você não tem a prática, você não tem a rotina, você não tem a repetição. Então você vai vender 4 peças, ou você vai fazer 4 peças, porque você não tem. Agora, quando esse colaborador ele fica o dia inteiro fazendo a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, ele pega, ele solta, ele lê, ele revisa, ele pega, ele solta, ele lê e ele revisa. Ele pega, ele solta, ele lê e ele revisa. Ele faz isso a mesma coisa várias vezes. Quando ele faz isso várias vezes, ele está criando uma rotina, porque ele está fazendo sempre da mesma forma, sempre da mesma forma. Depois que ele fizer isso mais de 30 ou 60 vezes, né, ou no primeiro dia inteiro ele fazer aquilo ali, no começo ele vai começar travando, 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 travando. Até pelas tantas, a mente já começa a aprender os tempos da rotina. Os tempos, até que ele começa a fazer isso automaticamente. Já no segundo dia, se no primeiro dia ele produziu 100 peças, no segundo dia ele vai produzir o quê? 200 peças. Porque a mente agora ajuda ele naquele processo. Porque a mente já aprendeu a fazer. Quer dizer, aquele hábito dele fazer a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, trouxe para ele agora habilidade. Mas não é que ele sozinho tem essa habilidade. A mente criou rotinas, rotina certa. Então, no terceiro dia, provavelmente ele já vai estar fazendo isso e conversando. No primeiro dia ele estava tenso. No segundo dia ele faz isso já conversando. O vendedor, ele foi lá e ele fez a venda. E ele viu o hábito, ou melhor, aquele processo que ele fez aquela venda. Quando ele viu aquele processo, ele foi lá e ele repetiu aquele processo de venda. Aí ele percebeu que aquele processo de venda foi o processo mais rápido. E ele repete aquele processo de venda. Então ele conseguiu vender 4 sem prática, então agora ele vai conseguir, quem sabe amanhã, ele vender 5, porque agora ele repetiu aquele processo de venda conforme o perfil comportamental do seu comprador. É que a gente vai ver mais tarde sobre perfil comportamental. Então, um hábito, ele se forma pela repetição. Um outro exemplo, a pessoa ela precisa, e ela sabe que ela tem que caminhar, que ela tem que fazer as caminhadas. Mas ela chega às 6 horas, ou de manhã, ou provavelmente à tarde, que ela programou, algo que já tinha naquele horário, não deixa ela fazer essa prática, que é a caminhada. Vamos supor segunda, quarta e sexta-feira. Segunda, quarta e sexta. Vamos supor que ela se programe para caminhar às 7 horas da noite. Mas às 7 horas da noite, ela via o jornal ou via a novela. Ela tinha já alguma coisa que ocupava aquele espaço que a mente já tinha um programa. Então ela vai começar a caminhar o primeiro dia. Vai ser desgastante, não vai ser fácil e vai dar uma sensação que ela está perdendo tempo. Mas ela precisa, porque o médico, porque alguém disse para ela, ou ela mesma, quer se cuidar, quer ter uma vida mais saudável.
E ela precisa disso. Então, o que, que ela vai fazer? Mais uma vez, quando chegar no próximo dia, ela vai caminhar. E no outro dia, ela vai caminhar. E ela vai fazer o mesmo trajeto, e se possível, ela vai fazer o mesmo tempo. Tá? Aí está se criando uma rotina. Uma rotina. Tá? Depois a gente vai ver o looping do hábito. Tá? Mas está se criando. Quando ela faz isso, durante 2 meses ela está fazendo isso. Automaticamente, acontece o quê? Acontece que ela instala esse hábito. E quando ela instala esse hábito, ela vai começar então, depois de 2 meses, ela vai começar a praticar essa caminhada e vai ser um prazer muito grande. E quando chegar, e o dia que ela não for, até ela não ter o hábito, ela parece que está perdendo tempo. Mas depois que ela tem um hábito, o hábito traz uma satisfação, traz uma recompensa. É como aquela pessoa que tem o hábito de fumar. Ela traz a recompensa, ainda que seja ruim. Tem um hábito de beber bebida alcoólica. Traz uma recompensa, ainda que seja ruim, porque criou um hábito. Então tudo que for hábito vai trazer alívio, ainda que seja ruim. Então, aí a pessoa foi lá então e instalou esse hábito nela. Ela instalou esse hábito. E esse hábito agora está instalado. O dia que ela não for fazer a caminhada, ela vai ter aquela sensação que está faltando alguma coisa, porque o seu subconsciente tem um sensor nele que quando chegar aquela hora vai dizer, tu tem que caminhar, tu tem que caminhar. Falando agora, todo hábito que a gente instala, ele cria inúmeros outros, vamos dizer, pequenos hábitos. Eu vou criar um hábito, eu vou forçar esse hábito em mim. Tá? E ele vai gerar outros pequenos hábitos. Vou pegar o hábito da caminhada. Pegar o hábito da caminhada. Esse hábito da caminhada, ele vai gerar o que na sua mente? Pô, eu estou caminhando e automaticamente ele vai gerar um hábito que você tem que cuidar da sua alimentação. Porque quando você está gerando esse hábito, automaticamente ele está desencadeando outros hábitos menores. E esses outros hábitos menores, eles são hábitos que vão trazer resultados que você nem fazia conta, mas ele vai trazer na sua mente. Essa forma que você tem que fazer. Assim, assim e dessa forma. Tá? Vai gerar também por exemplo, em você ter que se arrumar melhor. Vai gerar uma vaidade que vai lhe trazer um resultado para sua autoestima. Eu gero um hábito X, que é a caminhada, e inúmeros outros hábitos, eles vêm em consequência desse. Então, aqui foi como se formam os hábitos, ok? Agora nós vamos ir para uma outra, para o último tópico. Como instalar o hábito em você ou no seu colaborador. E aqui eu vou falar sobre o looping do hábito. O looping do hábito. O looping do hábito. Tá? Depois eu vou colocar aqui em algum lugar o looping do hábito para que você possa ver o looping do hábito. Tá? Então o looping do hábito, ele se forma como? Tá? Tem que ter o gatilho, tá? Tem que ter a rotina e você tem que focar na recompensa. Se você for mudar um hábito seu, você precisa focar
focar no gatilho que você vai usar para esse hábito, focar na rotina e na recompensa. Vamos supor, na recompensa, você vai focar na recompensa sua. Qual é a recompensa da caminhada? É você, dentro de pouco tempo, você está mais saudável, está com a mente mais arejada, tirar os estresse, as ansiedades, tudo isso a caminhada ela proporciona. Tá? Para quem está caminhando, você fica muito melhor mentalmente. Tá? Eu sou terapeuta, eu trato as pessoas com problemas psicológicos e é uma das coisas que eu aconselho é que a pessoa ela faça exercício físico. E quanto mais o exercício físico ele for aeróbico, que a pessoa soa, melhor ainda. Anima, ventila o cérebro e a pessoa fica muito melhor a sua autoestima, ok? Então, você precisa ter o gatilho. Qual é o gatilho? Vamos dar um exemplo. A tal hora, você sabe, eu vou caminhar de tal hora a tal hora. O gatilho nesse exemplo é o despertador. Tuf, 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 tuf. Ele pega e desperta no celular teu 15 minutinhos antes ali que você tem que ir caminhar. Tá? Você se prepara, mas aí vamos supor que a preguiça venha, mas chegou a hora da sua caminhada, ok? Chegou a hora. Naquela hora você tem que contar, tá? De trás para frente. Por exemplo, 5, 4, 3, 2, 1. Levanta e vai caminhar. Porque se você contar para frente, o que vai acontecer? Você vai pegar e você vai... depois de 5 tem o 6, tem o 7. Então nós temos que dar limite para o nosso cérebro. Aí você levanta e vai. Então você teve o gatilho. Depois, quando você está caminhando, você está fazendo a rotina, que é de caminhar naquela hora, a rotina. Você vai, estipula uma meia hora ou 40 minutos e não aceita menos que isso. Ou você estipula 15 minutos, 15, uma meta que você sabe que você vai fazer. E depois você vai gradativamente aumentando. E você não aceita menos que isso. Você não negocia com o seu cérebro. Você não cede para o seu cérebro. Tem uma palavra que diz na Bíblia, negue-se o homem a si mesmo. Você nega o que o outro programa não quer que você faça. Aí nesse meio tempo, então agora você faz isso todos os dias, ou várias horas, não sei. Mas você precisa fazer sempre certinho. Você está instalando um hábito. Depois disso, você terminou, você tem a recompensa. Qual é a recompensa? Você tem que ser para o seu cérebro, uau, eu consegui. Dá um sorriso e diz, uau, eu consegui. Você está estimulando o seu cérebro dizendo que aquela rotina ela foi boa. Algumas pessoas, eles recompensam, porque o cérebro está sempre buscando uma recompensa. Eles recompensam tomando aquele cafezinho, comendo uma pitadinha de um chocolate, dando para o cérebro uma recompensa, porque ele está sempre buscando recompensa de você mesmo ou das pessoas. E aí é um outro assunto bastante largo, que muitas pessoas sofrem, porque estão esperando recompensa das outras pessoas, ok? Mas é um trabalho terapêutico aí, ok? Como você instala esse looping nos seus colaboradores? A mesma forma. Você cria uma rotina. No começo, eles vão achar ruim, difícil, complicado. Eles vão relutar. Mas você seja firme
seja firme e mostra para eles a recompensa. A recompensa de seguir aquele procedimento. Seguir trabalhando, uma promoção, as vendas aumentando, agradando melhor ao líder. Então mostra para ele a recompensa, mas não alivia. Mantenha firme a posição sua acerca daquele hábito que você entende que esse hábito vai fazer com que o seu colaborador, sendo lá na igreja, sendo dentro de uma indústria ou sendo dentro de um comércio imobiliário ou loja ou aquilo que for. Você entendeu que aquele processo, que aquele procedimento, ele precisa ser instalado. Não abra mão. Eles vão relutar, mas depois de, quem sabe, uma semana, 2, 3, aquele processo vai ir pro sangue. Vai pro sangue. Tá? Vai pro sangue. E depois eles não vão não fazer mais, porque isso já passou pro sangue. Hoje, então, nós vimos sobre o poder do hábito. Quem entende o poder do hábito, ele consegue instalar em si próprio ou no seu colaborador como é que eu vou dizer? Esse programa. Pronto, esse é um hábito. E esse hábito, ele vai ser bom para você, para as pessoas da sua volta. Tema de casa. Quais são os hábitos que você tem que não lhe traz resultado nenhum? Quais os hábitos que você tem que não lhe traz resultado nenhum? Ok? Você vai escrever isso em um papel e depois você vai pensar assim: quais os hábitos que eu preciso ter para que eu possa ter, para que os meus resultados eles melhorem, para que os resultados da minha equipe melhorem? Quais são os hábitos? Pronto. Você vai então começar a escrever esse hábito, essa rotina. E aí depois, de tal hora, e aí nós vamos colocar em prática. Tá bom? Que Deus abençoe grandemente. Espero ter contribuído com todos com essa aula, o poder do hábito.